19ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 2 de setembro de 2020. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves do Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Peço a todos que façamos um minuto de silêncio pelo passamento do nosso amado vereador Arnaldo Zicati. Me desculpem, não é muito fácil quando a gente perde um amigo. E toda a sessão, seu Dinho entrava em contato comigo e dizia: justifique a minha ausência. Ele não queria faltar sem justificativa, né? Sexta-feira retrasada eu conversei com ele. Na oportunidade, ele conversou com o Mangini, com o Eduardo, que ele gostava muito do Eduardo, e falou: quarta-feira que vem estarei aí, presidente. Então, assim, para a gente é bastante difícil, porque a gente sabe o quanto ele amava esse lugar. Ele faleceu, seu Arnaldo Zicati, faleceu aos 85 anos, foi prefeito em 1977, depois foi prefeito em 1989, foi vice-prefeito, se elegeu pela primeira vez em 1969 como vereador. Eu estava com 1 aninho de idade, quando pela primeira vez ele entrou na vida política, né? Foi 9 vezes vereador, então ele tem muita história nessa cidade. E eu lembro que teve, acho que 2018, ele faltou no aniversário da cidade, se não me falha a memória, e ele pediu que lembrasse o prefeito para justificar a ausência dele, porque ele nunca tinha faltado num hasteamento da bandeira, aqui em Cabreúva. Então, é cabreuvano da gema, que sempre honrou a cidade, né? Ele deixa as filhas Elizabeth, Marisa, Sônia, e 3 netos, Aguinaldo, que está presente, a Amanda e a Ana Flávia. E, como de costume, no final do mandato, os vereadores recebem a plaquinha, e eu gostaria, em homenagem desta casa, ao senhor Dinho e a família, que o neto dele, o Aguinaldo, viesse aqui receber a plaquinha do avô. Eu acho que ele merece uma salva de palmas.
Ao seu Dinho ficam as lembranças para contar como foi sua vida, e restam as saudades para lembrar a falta que você fará. Muito obrigada. O vereador Márcio Marcondes está de atestado médico, está muito gripado e, por segurança, ele faltou à sessão de hoje. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 18ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 26 de agosto de 2020, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou retificação. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura de mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 007/2020, datada de 31 de agosto de 2020. Ofício GP, não tem numeração. Assunto: mensagem aditiva ao projeto de lei complementar. Senhora vereadora presidente, cumprimentando-a, encaminho a Vossa Excelência, através do presente, mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 7 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, a título gratuito, áreas e equipamentos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário referentes ao loteamento Centro Comercial Empresarial Cabreúva, SECOM, e da outras providências, conforme tratado documento número 01, folha 55/64, do processo administrativo número 4.520 de 2020, e previsto no artigo 151 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabreúva, solicitando a modificação da propositura original do supramencionado anteprojeto, em tramitação nesta augusta Casa de Leis, para, em estrito cumprimento às disposições contratuais, cláusulas 5.1.c e 6.1.b do convênio de cooperação celebrado com a Sabesp, Lei Ordinária Municipal número 1827, de 17 de outubro de 2008, e observância do notório interesse público envolto na questão em comento, artigo 189, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, alterar a redação da ementa, artigos 1º e 2º, bem como dos anexos, documento 02, a saber: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, a título gratuito, equipamentos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, referente ao loteamento Centro Comercial Empresarial Cabreúva, SECOM, cedendo-lhes, ato contínuo, o uso à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e da outras providências. Artigo 1º. Autoriza o chefe do Poder Executivo a receber em doação, a título gratuito, os equipamentos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário implantados no loteamento Centro Comercial Empresarial Cabreúva, SECOM, empreendimento situado à rodovia Marechal Rondon, KM 78, distrito do Jacaré, Cabreúva, São Paulo, de propriedade de Elias Mansur e outros, tendo por representantes legais Marcelo Mansur, inscrito no CPF sob o número 106 523 838, dígito 71, e João Luiz Gaiani, inscrito no CPF sob o número 752 868 668, dígito 91, conforme descrição e avaliação constantes do incluso termo de aceitação de obras expedido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, anexo 1. Parágrafo único. O detalhamento dos sistemas de que
trata este artigo, bem como de seus valores e demais obrigações, constarão do termo de doação a ser firmado entre doador e donatário. Artigo 2º. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder cessão de uso, a título gratuito, tanto dos equipamentos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de que trata o artigo 1º desta lei à Sabesp, na condição de conveniada da prestação de serviços para a operação e manutenção dos referidos sistemas de saneamento básico, nos termos do Convênio de Cooperação número 360/2008, firmado entre este município e Estado de São Paulo, e do contrato de programa número 161/08, celebrado entre município e a Sabesp, devidamente autorizado pela Lei Ordinária Municipal número 1827, de 17 de outubro de 2008, quanto da posse de parte do imóvel público correspondente a uma faixa de terra da matrícula número 359 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cabriúva, São Paulo, anexo 2, com as medidas, limites e confrontações assim discriminadas. Inicia no marco 1, locado na divisa da área em questão, como o lote 1 da quadra K do loteamento SECOM, de onde segue divisa confrontando com o citado lote 1 com AZ 82, 42, 20 e distância de 40,32 metros, até o marco 2, onde deflete à direita e segue confrontando com a Fazenda Cachoeira, no rumo 27 graus, 23 minutos e 25 segundos, NE, e distância de 9,40 metros, até o marco 3, de onde deflete à direita e segue com AZ 262 graus, 42 minutos e 20 segundos, e distância de 15 metros, até o marco 4, de onde deflete à direita para AZ 352 graus, 42 minutos e 20 segundos, e distância de 2 metros, até o marco 5, de onde deflete à esquerda e segue com AZ 262 graus, 42 minutos e 20 segundos, e distância de 20 metros, até o marco 6, confrontando com o marco 3, ao marco 6, com o remanescente da área verde 2 do loteamento SECOM, deflete à direita e segue fazendo frente para a Estrada do Caracol com AZ 352 graus, 42 minutos, 20 segundos e distância de 6 metros até o marco 1, início desta descrição, perfazendo a área de 255 metros quadrados. O AZ é azimuth. Contando com a indispensável cooperação de Vossa Excelência, atendendo a presente solicitação, aproveito a oportunidade para reiterar a expressão de elevada estima e distinta consideração, cordialmente, Henrique Martim, prefeito. Lido. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício GP número 025, de 26 de agosto de 2020, o qual encaminha para a devida apreciação desta Casa o projeto de lei número 011/2020, bem como do mencionado projeto e sua respectiva exposição de motivos em anexo. Ofício GP número 25/2020. Assunto: encaminhamento de projeto de lei ordinária. Senhora vereadora presidente, através do presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei ordinário abaixo relacionado, para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis, em regime de urgência, que faz saber, dispõe sobre autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito.
Henrique Martim, prefeito municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito à Secretaria da Saúde, um crédito suplementar até o valor de R$ 302.776,86, para suplementar as dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente constante no anexo 1. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior serão aqueles elencados no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em decorrência de anulação das dotações elencadas no anexo 2. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabreúva Municipal de Cabreúva, não temos a data. Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Prezada senhora vereadora presidente, com os mais cordiais cumprimentos, apresentamos através do presente projeto de lei para abertura de crédito suplementar por anulação de despesa. Ressalta-se que o período vigente reflete realidade totalmente desprendida daquela pretendida quando da elaboração das peças de planejamento do passado. Assim, existem demandas que não poderiam ser previstas em um passado recente, de forma que diversas contratações permaneçam inertes ou extintas diante da realidade imposta pelo isolamento social e outras várias medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Tendo em vista o exposto, encaminhamos o presente com o objetivo de alteração orçamentária detalhada nos termos que segue para análise e votação, pois nada mais justo que os saldos inativos recebam destinação válida em meio à crise sanitária que nos assola. Sem mais para o presente, renovamos votos de estima e consideração e remetemos o presente certos da compreensão e cooperação dessa casa. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito municipal. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei número 009, de 31 de agosto de 2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos do Executivo para o mandato de 2021 a 2024 e das outras providências, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 09, de 31 de agosto de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Executivo para o mandato de 2021 a 2024 e da outras providências. Henrique Martim, prefeito do município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio mensal dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Cabreúva para a 18ª legislatura, a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021, em obediência ao dispositivo do artigo 29, 5º da Constituição Federal, é fixado na forma dos incisos abaixo. 1. Prefeito municipal, R$ 12.461,51. Vice-prefeito municipal, R$ 6.174,62. Secretários municipais, R$ 6.174,62. Artigo 2º. Além dos subsídios fixados nos termos do artigo 1º, os secretários municipais farão jus ao contido nos incisos 8º,
17º, 18º e 19º do artigo 7º da Constituição Federal, aplicando-se no que couber à legislação municipal que rege o assunto. Artigo 3º. Sobre os subsídios, incidirão os impostos e contribuições legalmente previstos. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 31 de agosto de 2020, Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente, Antônio Carlos Mangini, vereador primeiro secretário, Marlúcia de Fátima Valente, vereadora segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a 18ª legislatura, a qual terá início em 1º de janeiro de 2021, nos termos do que determinam a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município. Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 29, delineou a sistemática para a fixação da remuneração dos agentes políticos do município, quanto ao prefeito, vice-prefeito e aos secretários. Dispõe o inciso 5º do mencionado artigo. Artigo 29. Parágrafo 5º. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, observado o que dispõe o artigo 37, 11º, 39º, parágrafo 4º, 150, 153, parágrafo 2º. O valor de subsídio do prefeito, de seu vice, bem como dos secretários municipais, deverá levar em consideração a natureza, o grau de responsabilidade, bem como a complexidade de tais cargos. Cabe ressaltar que os valores que estão sendo fixados pelo presente projeto são os mesmos que atualmente estão percebendo os detentores dos aludidos cargos, não havendo quaisquer aumento em seus subsídios. Isto posto, colocamos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres pares em atendimento à legislação vigente, com o intuito de que sejam feitos os devidos estudos para posterior aprovação. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 31 de agosto de 2020, Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente, Antônio Carlos Mangini, vereador primeiro secretário, Marlúcia de Fátima Valente, vereadora segunda secretária. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária a proceder à leitura do projeto de lei número 010, de 31 de agosto de 2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para o mandato de 2021 a 2024 e das outras providências, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 010, de 31 de agosto de 2020. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para o mandato de 2021 a 2024 e da outras providências. Henrique Martim, prefeito do município de Cabreúva, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o subsídio de R$ 4.250 dos vereadores à Câmara Municipal de Cabreúva, pagos mensalmente em parcela única para vigorar no 18ª legislatura e iniciar-se em 1º de janeiro de 2021. Artigo 2º. Sobre os subsídios incidirão os impostos e contribuições legalmente previstas. Artigo 2º. Artigo 3º. As faltas ocorridas nas sessões ordinárias serão descontadas na proporção de 1/3 do subsídio mensal para cada falta não justificada.
Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento, complementadas se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 6º. Fica revigoradas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Guerreiro Malveza, em 31 de agosto de 2020. Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente. Antônio Carlos Mangini, vereador primeiro secretário. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo fixar o subsídio dos vereadores para a 18ª legislatura, a qual terá início em 1º de janeiro de 2021, nos termos que determina a Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica de Cabreúva. A Constituição da República e teor dos seus atos 5º, 6º, 29A, 37, 11 e 7 e 39, 4º, dá conta dos limites e a forma de remuneração dos agentes políticos municipais. Além dos tetos ali estipulados, restou determinando, a partir da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, que deverão ser remunerados por subsídio fixado em parcela única e por lei ordinária, cuja iniciativa está reservada à Câmara Municipal. Vale destacar o que reza o artigo 29 sobre o assunto. Artigo 29. O município requer-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com intercídio mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 5º, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei da Câmara Municipal, observando que dispõe nos artigos 37, 39, 153. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura, para a subsequente, observando o que dispõe essa Constituição. Observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em município de 10.001 a 50.000 habitantes de subsídios máximo dos vereadores corresponderá a 30% dos subsídios dos deputados estaduais. Isso posto, colocamos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres pares. É inserido no texto do projeto que a ausência injustificada do vereador às sessões ordinárias da edilidade pode encerrar desconto de 1/3 do subsídio mensal. Finalizando, cabe ressaltar que estão sendo observados ainda os limites de despesa com pessoal no Legislativo e que os valores dos subsídios são o que os EDs percebem atualmente, portanto, não houve aumento para a próxima legislatura, que terá início em 1º de janeiro de 2021. Sala das Sessões, vereador Guerreiro Malveza, em 31 de agosto de 2020. Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente. Antônio Carlos Mangini, vereador primeiro secretário. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora segunda secretária. Lido. Em o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes, a fim de que sejam feitos os estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura do requerimento número 006/2020, de autoria do vereador primeiro secretário Antônio Carlos Mangini. Requerimento número 006 de 2020. Informações
sobre recursos federais transferidos ao município de Cabreúva para combate ao novo coronavírus. Considerando que o governo federal tem disponibilizado recursos financeiros aos municípios de todos os países para auxiliar no enfrentamento ao novo coronavírus, por meio das portarias número 395, de 16 de março de 2020, número 480, de 23 de março de 2020, número 774, de 9 de abril de 2020 e número 1666, de 1º de junho de 2020, entre outras. Considerando que a aplicação correta desses recursos previstas pelas supramencionadas portarias demanda investimento em setores específicos da saúde, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência hospitalar, ambulatorial, laboratório e comunicação, e ainda a acumulação dos recursos em despesas referente a custeios. Requeira a mesa, na forma regimental, ouvindo o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva oficiado a responder a esta casa e a este vereador o seguinte: 1. Qual o montante de recursos federais destinados à cidade de Cabreúva para combate ao Corona-19 desde o início desse ano? 2. Quais os investimentos feitos no município com os recursos mencionados na resposta do item anterior? Favor fornecer documentos comprobatórios da realização de cada investimento e informar o percentual que cada investimento representa em relação ao total dos recursos recebidos. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malveza, em 31 de agosto de 2020. Antônio Carlos Mangini, vereador, primeiro secretário. Lido. Coloca em discussão o referido requerimento. Em discussão. Coloca em votação o requerimento número 006/2020. O que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Considero aprovado o requerimento número 006/2020. É importante que os requerimentos sejam respondidos, né? Nós fizemos o requerimento votado na sessão retrasada, se não me falha a memória, e não nos foi respondido. Resta mandar para o Ministério Público, né? Mas a casa merece respeito. Indicações. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da indicação apresentada. Gestões para a realização de limpeza de fossas no sítio São Cristóvão, também conhecido como Vila dos Barbudos, em Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva, através das secretarias municipais competentes, a promoção de gestões visando o quanto em epígrafe, em atendimento aos moradores do local que comprovadamente não dispõem de condições financeiras para a contratação de serviços privados de esgotamento sanitário. Sala de Sessões, vereador Guerrino Malvese, em 2 de setembro de 2020. Adriano Alves de Castro, vereador. Lido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro, Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Havendo número legal, dou início à ordem do dia da 19ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da ordem do dia. Leitura da pauta. Deixa eu pegar a pauta. Pauta da ordem do dia da 19ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 2 de setembro de 2020, quarta-feira, às 19 horas.
Discussão e votação do projeto de lei complementar número 007, de 10 de junho de 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, a título gratuito, áreas e equipamentos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, referentes ao loteamento Centro Comercial Empresarial Cabriúva, SECOM, e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei número 008, de 26 de agosto de 2020, de autoria do vereador Rodrigo José Santi, que denomina como Centro de Vigilância em Saúde Engenheiro Raimon Taufik Rolo Filho, o Centro de Vigilância em Saúde localizado à Avenida Marciano Xavier de Oliveira, número 253, Centro, Cabriúva, São Paulo. Câmara Municipal de Cabriúva, em 31 de agosto de 2020, Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente. Lido. Tendo em vista que o projeto de lei complementar número 007, de 10 de junho de 2020, da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, a título gratuito, áreas e equipamentos operacionais do Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitários referentes ao loteamento Centro Comercial e Empresarial Cabreúva, SECOM, e das outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, colocam em discussão o referido projeto de lei complementar. Peço a palavra. Palavra concedida. Esse projeto de lei, a gente, no início, nós ficamos um pouco em dúvida, porque, além dos equipamentos, estava falando também de uma área, mas a gente teve aqui, né, até o doutor está aqui presente, o jurídico dessa casa, juntamente com o jurídico do Executivo, e chegou-se a uma conclusão que teria que tirar alguma coisa do projeto. E isso foi feito, que foi lido aqui hoje, logo de manhã já estava aqui, bem mais cedo, para todo mundo ver certinho. Então, ficou a parte dos equipamentos, que nada mais é do que a gente está legalizando, formalizando essa doação, que é muito necessária, assim, a gente fazer essa forma, já está sendo usado, já está tudo, não está acontecendo agora, é uma coisa que já aconteceu logo quando o loteamento foi feito. Mas é importante essa legalização para ficar uma coisa no papel, né? Então, eu sou favorável a esse projeto. Ainda em discussão? Em discussão? Coloco em votação o projeto de lei complementar número 007/2020. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei complementar número 007/2020. Tendo em vista que o projeto de lei número 008, de 26 de agosto de 2020, de autoria do vereador Rodrigo José Santi, que denomina como Centro de Vigilância em Saúde Engenheiro Raimon Taufik Rolo Filho, o Centro de Vigilância em Saúde, localizado Avenida Marciano Xavier de Oliveira, número 253, Centro, Cabreúva, São Paulo, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra. Palavra concedida. Quero parabenizar o vereador Rodrigo pela apresentação do projeto, cumprimentar aqui o nosso amigo Raimon, tenho a certeza que tem o nosso apoiamento para que o nome do seu menino seja eternizado aqui na cidade de Cabreúva. Então, quero aqui fazer as minhas considerações, que eu sou totalmente a favor, parabenizando o Rodrigo e cumprimentando mais uma vez o Raimon. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Quero agradecer as palavras do meu amigo vereador Mangini, cumprimentar o Raimon, estendo os cumprimentos à Rita e a toda a família. Eu peço o apoio dos nobres colegas para que seja aprovado. Lembrando mais uma vez do seu Dinho, ele fala que tem que homenagear o pessoal daqui de Cabreúva, né? E então é um jovem que se formou em engenheiro de alimentos. Vai para uma secretaria que trabalha com isso, que mexe com isso, e vai homenageá-lo, né? Então, o que a gente puder fazer, depender da gente, que a gente possa deixar essa mensagem
eternizado aqui em Cabreúva, com um cabreuvano, jovem, que tinha toda a vida pela frente, mas vai continuar contribuindo agora com a honra do seu nome exposto lá. Então, fico honrado também de estar colocando esse autor desse projeto, e eu peço o apoio mais uma vez de todos. Essa palavra. Parabenizo, né, o Rodrigo de ter sido porta-voz do projeto, e quero agradecer à família de estar cedendo o nome dele, né, emprestando isso para a cidade, e agradeço a Deus por estar fazendo parte dessa votação, e com certeza o meu voto é favorável. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhores vereadores. Quero parabenizar o Rodrigo pelo projeto e agradecer a presença do Raimon aqui. Muito obrigado. Estender as condolências à Rita também, à família, pelo cedimento do nome desse menino tão querido, né? E que nos deixou tão cedo. Sou a favor desse projeto também. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Bom dia, boa noite a todos. Em nome do Raimon e sua família, tá? Parabéns ao vereador por ser porta-voz do projeto. E, às vezes, é difícil de entender alguns desígnios de Deus, né? Mas eu faço aqui palavras que ele faz uma linda caminhada onde ele estiver e merece ficar com o seu nome aqui eternizado por ser um cabreuvano que tinha tanto amor por essa cidade. Então, na verdade, a gente não tem que falar como tristeza, mas sim como uma alegria de um anjo que passou por aqui, mas o Senhor pediu para que ele voltasse, para brilhar lá no céu. Tem meu apoio. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Dá os parabéns para o Rodrigo, pelo pai do filho também. Eu sou favorável também. Coloco em votação o projeto de lei número 008/2020. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Considero aprovado por unanimidade o projeto de lei número 008/2020. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. O uso da palavra em tema livre, solicita a segunda secretária para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Marlúcia Valente, Ana Paula dos Santos, Rodrigo José Santos e Mangini. Com a palavra, a vereadora Marlúcia Valente. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos que nos estão vendo pela internet. Boa noite, nobres colegas. Hoje não é um dia fácil aqui para essa casa, porque a perda de uma pessoa dói muito. E uma pessoa querida e uma pessoa tão especial dói muito mais, né? A gente tem todo esse zelo, a gente, com a presença do Sodinho, a gente sabia o aprendizado, a diversão, né? A gente passava por todos esses momentos quando ele estava presente aqui com a gente. Eu agradeço a Deus, eu acho que é um privilégio conviver com pessoas do nível dele, e eu tive esse privilégio. E eu posso falar que eu ainda tive muito além, porque eu sei que ele era recíproco, uma consideração muito grande, né, pela minha pessoa. A gente foi poucos, né, foi nem 4 anos de convivência, mas foi muito intensa. Era bem o relacionamento da gente, aproximou. Eu tinha nele um amor de pai muito grande, né? Eu até escrevi aqui para que eu consiga falar certinho,
que lá em Minas a gente usa muito assim, que com ele o meu trabalho ficava lavado, passado, engomado e perfumado, porque ele sempre estava ali, dava um elogio. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por ter ficado esse tempo do lado de uma pessoa tão sábia e de tão grande conhecimento na política, e que pôde contribuir, eu acredito, com todos aqui dessa casa e em outras vezes, né, em outras versões dessa casa, né, que ele foram, se não me engano, 6 passagens aqui e 3 passagens pelo Executivo. Então, é um conhecimento, é uma busca incansável pelo conhecimento que ele tinha e que ele fazia questão sempre, ele não escondia para ele fazia questão de passar isso para a gente. Então, eu agradeço muito a Deus, que ele descanse, né, nos braços de Deus, e a família, o que eu posso deixar para a família é que o orgulhe, né, agradeça a Deus por ter tido ele como pai, como irmão, como tio, como avô, porque eu me orgulho muito de ter tido ele aqui como companheiro de profissão e como um grande amigo. Né, ele viveu intensamente todos os momentos até o último momento. E, falando em intensamente, eu volto ao projeto, né, do nome do Raymond lá no Centro Sanitário, que eu acho que também foi intensamente a vida dele. Nós, e principalmente, lógico, a família sempre pensa, poxa, foi pouco tempo, mas eu acho que foi muito intenso, porque eu confesso que eu o conhecia como o filho do Raymond, o filho da Rita. E quando o Rodrigo nos presenteou com essa biografia aí, eu vi que ele, nossa, ele tinha uma bagagem já pela idade muito boa. Então, por aí a gente vê que Deus é perfeito, né? Que ele fez tudo muito rápido, porque pela idade que ele partiu, né, daqui, a gente vê que ele viveu sempre em busca e sempre conseguindo alguma coisa pelo montante que foi escrito na sua biografia. Então, a gente tem que entender os propósitos de Deus, compreender e agradecer acima de tudo. Sempre agradecendo, né? E a família, né, do Raymond, eu acho que tem que, assim, saber que vocês, Raymond e Rita, como pais, dói, mas se orgulhe. Olha o cidadão que vocês formaram em tão pouco tempo. Então, parabéns a vocês e, mais uma vez, obrigado por estar emprestando o nome dele para a cidade. Né? O setembro está aí, a gente tem 2 comemorações importantes, né? Que é o Setembro Verde, que é sobre a deficiência, sobre a PAI, que é muito importante que a gente tenha atos voltados para realmente falarmos sobre esses problemas, que sejam realmente divulgados, para que aumente mais o olhar para essa causa tão nobre. E o Setembro Amarelo, que diverge do que a gente estava falando aqui. 2 pessoas que viveram tão intensamente, tão ricamente de conhecimento, e aí vem o Setembro Amarelo, que onde a gente vê o problema do suicídio, uma doença que muitas vezes a pessoa não leva em conta, que a pessoa acha que, nossa, como que conseguiu fazer isso? Não, ele conseguiu porque ele chegou ao seu extremismo, né? Já estava ali vindo de um montante de sentimentos ruins e, infelizmente, não teve o apoio, não teve o suporte necessário para seguir a sua caminhada. Então, vamos também nos alertar para isso, né? E a gente deixa aqui, né? Vamos viver a cada dia como se fosse o último dia, né? Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Ana Paula dos Santos. Boa noite, nobres, presidente, a todos os internautas que estão nos assistindo. Hoje a minha fala é dedicada ao amigo e vereador Dinho, da qual eu tive o privilégio de estar na vereança ao lado dele, com todos os seus ensinamentos, toda a sua história. Diga-se de passagem, a cada momento ele sempre tinha uma história para nos contar, né, das suas lutas, de quando prefeito,
que ia para o palácio e ficava horas e horas chegando nessa cidade de madrugada, mas sempre trazia um recurso. Então, a gente não pode esquecer, né, de tudo que ele fez por Cabreúva, do amor dele por Cabreúva, né, um cabreuvano nato. E é lógico que para a gente é difícil, né, você ter um companheiro de vereança e ter a sua partida, mas eu tenho certeza que ele vai fazer o descanso dele e a caminhada dele brilhante lá do outro lado também, da forma que ele foi aqui. E já dizia Santo Agostinho, né, que a morte ela não é nada. E eu gosto muito de um trecho que fala que eu não estou longe, eu apenas estou do outro lado do caminho, né? E, Raimon, é sempre assim, né? Não existe partida para aqueles que vão permanecer eternamente nos nossos corações, né? Então, seu Dinho ficará eternamente nos nossos corações, no coração de Cabreúva, assim como seu filho. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Santi. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Em nome do Raimon, cumprimento todos os presentes e a todos os internautas. Começando a agradecer aos vereadores por ter aprovado por unanimidade o projeto de lei em homenagem. Agradecer à família por estar cedendo o nome dele para a cidade. E foi muito bem falado aqui, né, que ele viveu intensamente. Tão jovem, ele teve várias conquistas, tanto no Brasil como no exterior. Então, ele estava vivendo intensamente. E então, que agora ele continue brilhando aqui em Cabreúva com o seu nome. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Também quero parabenizar que dia 27 de agosto foi o dia do psicólogo. Tenho alguns amigos nessa profissão. Dia 1º de setembro, dia do educador físico. Cumprimentar a Marlúcia, foi minha professora de natação. Né? Ela é nova. Eu era bem novo. Então, parabéns aos profissionais dessa área aí, que muito contribuem, tanto com a saúde física e psicológica da gente, né? E vamos lá, né, tentar falar do seu Dinho. Só posso dizer obrigado por ter legislado ao seu lado. Meu pai trabalhou com ele e era muito querido e vai continuar sendo querido. Então, tenho uma honra ter trabalhado ao seu lado. Ele, na sua simplicidade, sempre vinha e ensinava a gente cada dia. 2 palavras dele, ele dava um ensinamento, abria um caminho para a gente. Vocês não têm noção. Então, só quero agradecer por ter feito parte dessa história, junto com ele, junto com meu pai, que também teve a passagem com ele. Então, ficou triste dele nos deixar, mas eu, toda a sessão, lembrava dele, citava alguma coisa dele, então vai continuar sendo assim, ainda mais agora em diante. Então, uns sentimentos à família, que eu tenho certeza que a família também está bem confortável, assim, né, na medida do possível, mas que ele viveu intensamente. Eu falo, se eu chegar aos 60, 70 anos com a garra que ele tinha, eu estou muito contente. E que venham mais pessoas assim, que continuam contribuindo pela nossa cidade. Então, é isso que eu tenho a dizer do seu Dinho, que ele não pôde ver realizado, mas a placa estava lá da reforma,
tanto do cemitério quanto da praça, que acredito que saia o banheiro. Vamos continuar cobrando para o senhor, senhor Dinho. E o senhor vai comemorar aí de cima aí, junto com a gente aqui. E continua nos abençoando com o seu espírito e nos ajude a cada vez abrir vocês de uma cidade melhor. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Mangini. Senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o público presente, o Silvio, o Flávio, o Raimon, aos internautas que nos assistem. Em 2004, eu fui eleito vereador. No ano de 2007, nós perdemos um vereador chamado Durval Xavier de Souza, saudoso Durval, que foi um dos melhores vereadores que passaram por essa casa. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dinho, que assumiu, ele era suplente do Durval, ele assumiu a cadeira, e o Dinho nos ensinou bastante coisa. Eu sou muito grato ao Dinho, pois eu concorri à presidência no ano de 2006, o Dinho assumiu em 2006 essa casa, pois o Durval faleceu um pouco antes da votação da presidência, e nós tínhamos 4 votos que votavam em mim, 4 votos que votavam no Reinaldo Camargo, e o Dinho era o voto de Minerva. E eu falo que aquele homem é uma pessoa que partiu, mas ele era muito justo, muito íntegro, pois ele recebeu muitas propostas, mas ele falou assim: meu voto vai para você, Mangini. Ele resistiu a muitas pressões, mas ele chegou aqui e votou em mim. Então, eu sempre falava para ele que eu tinha uma gratidão eterna por ele. E eu falo para vocês, e afirmo aqui, que o Dinho foi, se não o melhor, um dos melhores prefeitos que passaram pela cidade. E eu vou explicar o porquê. Porque nos anos que ele foi prefeito, não tinha o orçamento de 240 milhões. O município não tinha as empresas que hoje tem, não tinha o repasse do governo federal que hoje nós temos, e o Dinho fazia aquilo que a Marlúcia falou. Ele ia no governo do estado, ele sentava na porta do governador, enquanto o governador não atendia ele não saía. E ele trazia recurso. E ele fez muitas coisas boas pelo município. Então, quero aqui falar que eu estou muito triste pela perda do nosso saudoso e eterno prefeito e eterno vereador Arnaldo Zicati. E fica na minha memória a gratidão pela pessoa do saudoso prefeito e vereador Arnaldo Zicati, que muito contribuiu com a nossa Cabriúva. Quero também aqui agradecer à prefeitura, agradecer à administração, pois no dia 3 de agosto eu fiz uma indicação, que essa indicação fala o seguinte: gestões para admissão de mão de obra ou para a contratação de empresa especializada em limpeza de fossas, visando a execução deste serviço em residência de famílias de baixa renda de Cabriúva, São Paulo. Eu vou ler 2 considerações, considerando que muitas residências da cidade apresentam fossas e que estas servem como uma unidade de tratamento primária dos efluentes domésticos, considerando ainda que o serviço de limpeza de fossa, executada por empresas especializadas, tem um custo significativamente elevado para as famílias de baixa renda, justamente aquelas que mais fazem uso desse tipo de esgotamento sanitário, e que no atual cenário de pandemia vive-se uma grande crise sanitária e econômica. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabriúva a promoção de urgentes gestões visando a admissão de mão de obra ou então a contratação de empresa especializada em limpeza de fossas para atender as famílias mais carentes de Cabriúva, que necessitem de tal serviço e
comprovadamente não dispunham de recursos para custeá-la. Foi o que a Prefeitura fez. Contratou uma empresa especializada em limpezas de fossa. O bairro da Vila dos Mineiros já foi parcialmente contemplado no último final de semana. Voltei agora, a dona Terezinha mandou um grande abraço para você, Marlúcia, de uma reunião na Vila dos Barbudos, e já fizeram uma listagem, a Prefeitura já foi lá, já fez uma listagem de 10 casas que serão esgotados as suas fossas. Então, Vila dos Mineiros, Vila dos Barbudos, Marmeleiros, Fazendinha Real, Vale Verde, Bananal, Caí e demais bairros que não tenham o sistema de tratamento de esgoto, agora terá. E eu fico muito feliz, pois essa indicação foi datada do dia 3 de agosto de 2020, aproximadamente, aí, ou precisamente, há um mês atrás. Então, fica aqui os meus agradecimentos por terem acatado um pedido deste simples e humilde vereador. Muito obrigado a todos e boa noite. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 9 de setembro de 2020, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma salva de palmas para o seu Dinho.